Você já ouviu falar de encontros misteriosos durante missões secretas? Histórias que desafiam a lógica e nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o nosso mundo? Hoje, vamos explorar um caso que pode mudar sua percepção sobre o desconhecido. Pegue sua pipoca, ajuste o volume e prepare-se para uma história que vai te deixar arrepiado. Era uma operação militar altamente confidencial. Os soldados estavam preparados para qualquer ameaça convencional, mas o que encontraram naquela noite estava além de qualquer treinamento ou protocolo. Era uma missão que deveria ser rotineira, sem grandes surpresas. O objetivo era simples: infiltrar-se silenciosamente em território inimigo, coletar informações e recuar sem chamar atenção. No entanto, como sabemos, nem sempre as coisas saem como planejado. O grupo avançava silenciosamente pelo terreno hostil. O céu estava incrivelmente escuro, sem lua ou estrelas visíveis, tornando a atmosfera ainda mais tensa. O silêncio era absoluto, apenas interrompido pelo som de passos cautelosos sobre a vegetação rasteira. Tudo parecia normal, até que os rádios começaram a falhar. Primeiro, um chiado sutil. Depois, um ruído estranho preencheu os fones de ouvido dos soldados, como se alguém tentasse se comunicar em uma frequência desconhecida. E então veio a sensação. Uma presença invisível parecia cercá-los, uma energia no ar que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Algo estava muito errado. De repente, uma luz intensa iluminou a área, vinda do nada. A princípio, pensaram que fosse um drone inimigo, mas logo perceberam que estavam diante de algo muito mais avançado. O objeto pairava no ar, sem fazer som, sem emitir calor, como se desafiasse as leis da física. As sombras tremulavam ao redor, e os soldados podiam sentir um calor estranho, mesmo sem fonte aparente. Alguns tentaram apontar suas armas para o objeto, mas um peso inexplicável dominava seus corpos, dificultando qualquer movimento brusco. As comunicações estavam completamente cortadas. O tempo parecia desacelerar, como se o próprio espaço ao redor estivesse sendo distorcido. Os soldados ficaram paralisados. Alguns tentaram se comunicar com a base, mas todas as tentativas falharam. O tempo parecia desacelerar e uma sensação estranha tomou conta da equipe. Era como se suas mentes fossem invadidas por uma presença desconhecida. Em meio ao desespero, um dos soldados relatou ouvir vozes dentro de sua própria mente. Não eram palavras comuns, mas sussurros, símbolos desconhecidos sendo transmitidos diretamente para seu cérebro. O pânico começou a tomar conta do grupo. Alguns tentaram correr, mas se sentiram presos, como se uma força invisível estivesse segurando seus corpos. Então, tão rapidamente quanto surgiu, a luz desapareceu. Os rádios voltaram a funcionar, mas ninguém conseguia explicar o que havia acabado de acontecer. A sensação de opressão sumiu e eles puderam se mover novamente. Olharam uns para os outros, em silêncio, sem saber o que dizer. O relatório oficial menciona uma anomalia atmosférica, mas aqueles que estavam lá sabem que a verdade é muito mais inquietante. Algumas horas depois, quando voltaram para a base, perceberam algo ainda mais estranho. Seus relógios estavam marcando horários diferentes, como se o tempo tivesse sido manipulado. Alguns deles tiveram sonhos estranhos nos dias seguintes, visões de símbolos e seres que nunca haviam visto antes.